Bom, pessoal, já estou retomando aí, mostrando para vocês o mapa. Na verdade, é mais um mapa que a gente tirou da prova da UERJ e que dá conta dos fluxos internos de imigração no Brasil. Então, olha só, esse mapa ele é bacana porque ele resume a maior parte dos fluxos migratórios da década de 1960 para a década de 1980 no Brasil. Então, olha só, a largura da seta mostra que há uma grande quantidade de nordestinos vindo para o Sudeste, assim como pessoas do Norte, do Centro-Oeste e também do Sul. O que a gente pode dizer aqui? Que o Sudeste, entre as décadas de 1960 e 1980, vai ser a principal região de atração populacional no Brasil, e as outras regiões vão ser todas regiões de perdas populacionais, tá certo? Isso, pessoal, é um tipo de movimento migratório que vai ter duas naturezas. Primeiro, é êxodo rural, porque boa parte dessa população que está imigrando para o Sudeste vem do campo, tá certo? Há inclusive nordestinos aqui que não passam nem pela capital do seu estado, eles saem do interior e vêm direto para o Rio, vêm direto para São Paulo. Então, o camarada saiu do campo, saiu da zona rural aqui do interior do Nordeste ou do interior do Pará, enfim, de alguma região aqui do Brasil, mas saiu do campo, tá certo? E veio direto para Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é bastante curioso, porque há uma quantidade grande de nordestinos que vieram trabalhar no Brasil, no Rio de Janeiro, perdão, e acabaram que não conhecem a principal cidade do seu estado. Tá? Então, tem muita gente que saiu do interior, ao invés de chegar até a capital do estado para de repente pleitear um emprego e tal. Não, isso não acontecia. O camarada saía direto do interiorzão mesmo, lá do meio da roça, e vinha direto para a capital aqui do Sudeste, tá certo? Muito em função do processo de industrialização. O camarada vinha para trabalhar na fábrica, é verdade, mas vinha também para trabalhar nos empregos indiretos que eram gerados. Os empregos indiretos aí ligados ao comércio, ligados aos serviços, ok? Bom, esse movimento migratório ele também é um movimento interregional, certo? Por quê? Porque ele está envolvendo mais de uma região, tá certo? Então, é um movimento entre regiões que a gente está vendo aqui. De boa? Então, ó, é ao mesmo tempo. Esses movimentos migratórios, eles vão ser, ao mesmo tempo, êxodo rural e uma migração interregional. Então, um êxodo rural interregional. Deu para entender? Por quê? Porque o cara está saindo do campo em outra região e vindo para o Sudeste brasileiro. Ok? Tudo bem? Bom, passando aqui para o mapa 2, 1980 e 1990, a gente vai ver que a imigração para o Sudeste continua, tudo bem? Mas a gente também vai ter imigração para o Centro-Oeste e imigração para o Norte, tá? Mais especificamente aqui a Zona Franca de Manaus, tá certo? Que vai atrair bastante muitos trabalhadores. Hoje são aí aproximadamente 700 indústrias na Zona Franca de Manaus, então geram uma quantidade significativa de empregos e isso, sem dúvida, vai atrair trabalhadores para cá. O principal polo de atração para o Centro-Oeste, sem dúvida nenhuma, é Brasília e o seu entorno. Tá? Aqui no Sudeste não é tanto mais a industrialização, porque a gente sabe que a industrialização no Sudeste ela caiu num esgotamento, principalmente a partir da década de 1990, mas ela continua gerando, né, uma quantidade significativa de empregos diretos no comércio, nos serviços, lazer, turismo, entretenimento, tudo bem? Percebam que há uma outra setinha aqui, dando conta dessa imigração nordestina também para o sul, ok? Houve um aumento na procura também da imigração para o sul. Isso se dá por dois fatores. Primeiro, a saturação dos empregos aqui no Sudeste, mais especificamente em São Paulo e no Rio, e a promessa de uma melhor qualidade de vida, né,
na região sul, que sempre foi vendida como a região com os melhores índices de desenvolvimento humano do país. Tá certo? Tudo bem? Bom, passando para o mapa 3, a gente vai ter os principais fluxos migratórios a partir da década de 1990, né? E, bom, vocês vão perceber que permanece o movimento do Nordeste para o Sudeste, ele diminui de intensidade, olha só. Percebam que a espessura da setinha ela vai ficando cada vez mais estreita, mas esse movimento ele permanece, tá? Agora, ou seja, o movimento de saída do Nordeste, ele se mantém. O Nordeste, ele vai ficar conhecido mesmo como uma região de perdas, e aí não só de população, tá? O Nordeste, ele vai perder o status de centro econômico do país quando a mineração passa a ser protagonista, tá? Isso no século XVIII. Não por coincidência, exatamente no século XVIII, em 1763, que há a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o Nordeste perde também o status de centro político. O Nordeste, até então, abrigava a maior parte da população brasileira, fácil, tá certo? E, com a industrialização, no final do século XIX e no início do século XX, tá, começam os movimentos migratórios, tá, do Nordeste para o Rio de Janeiro. Tá? Um outro movimento migratório importante do Nordeste para cá é o movimento de escravos, tá, da segunda metade do século XIX, uma vez que é proibido o tráfico negreiro pelo Atlântico, mas o comércio de escravos dentro do Brasil se mantém forte. E aonde vão estar a maior parte dos escravos? No Nordeste. E aonde é que vai estar a principal atividade econômica do Brasil na segunda metade do século XIX? No Sudeste, mais especificamente o café, certo? Então, vai haver um fluxo de escravos, de negros escravos, do Nordeste para o Sudeste também, bem significativo, na segunda metade do século XIX. Tá? Voltando lá para o nosso mapinha, para os nossos mapinhas, o que chama atenção, qual é a grande novidade aqui, tá, desse terceiro mapa? Esses fluxos migratórios do sul para o centro-oeste e para o norte. Que fluxos migratórios são esses? São os fluxos que seguem a expansão da fronteira agrícola. Tá? Na medida em que os produtores vão vendendo suas terras no sul e vão indo em direção ao centro-oeste e ao norte, tá? Eles vão comprando propriedades, levando suas famílias, o que leva a essa imigração sulista para o centro-oeste brasileiro, para o oeste baiano, o oeste da região nordeste como um todo, tá? E também para o norte do Brasil, tá certo? Então, nós vamos continuar tendo aqui, né, migrações interregionais. Percebam que ao longo de todo a segunda metade do século XX, tá? E mesmo a partir da década de 1990, a gente vai ter aqui no Brasil movimentos interregionais, ou seja, migrações entre regiões, associadas ao êxodo rural. Tudo bem? Na medida em que no início do século XX, 86% da população brasileira vivia no campo, e no final do século XX, o mesmo percentual vivia já em cidades. Tudo bem? Isso significa exatamente que os movimentos migratórios interregionais, ou seja, entre regiões, também tinham um cunho de êxodo rural, de migração campo-cidade. Tá beleza? Continuando aqui. Hoje nós temos muito mais migrações intra-regionais. Os movimentos migratórios de hoje, pessoal, eles são bem mais curtos, tá? Tendem a ser bem mais curtos, inclusive no Nordeste. O Nordeste hoje apresenta não só um crescimento das suas capitais, né, por conta do turismo. O turismo vai ter uma importância muito grande na recuperação econômica do Nordeste. Tá? Isso vai acontecer a partir da década de 1990, porque o turismo ele vai gerar empregos no setor de comércio, no setor de serviços, no setor de hotelaria, tá? No setor público, porque as cidades vão precisar se estruturar melhor, então vão precisar oferecer mais serviços, e por aí passa pela ampliação do policiamento, pela ampliação dos serviços públicos de uma maneira geral, pela ampliação de aeroportos, de terminais rodoviários, enfim.
tudo isso vai levar a um crescimento e uma geração de empregos que vai oferecer alternativas que antes o nordestino não tinha. Então, o camarada antes que vivia no interior e que tinha que sujeitar ao trabalho no campo, ele vinha para o sul e para o sudeste porque ele não tinha alternativas em cidades nordestinas. Agora ele já tem essas alternativas. Então, ao invés de vir predominantemente para São Paulo e para o Rio de Janeiro, ele procura ou as capitais dos seus estados, uma coisa que antes não acontecia, ou então as cidades médias. Há algumas cidades médias no Nordeste que vêm se destacando muito, como Sobral, no Ceará, Arapiraca, no interior de Alagoas, Campina Grande, no interior da Paraíba, Caruaru, no interior de Pernambuco. Há cidades bem, já com uma economia, um fluxo de economia bem significativo e que está conseguindo drenar essa população, tá? E evitando que a maior parte dessa população venha para o Sudeste, como aconteceu ao longo de toda a segunda metade do século XX, praticamente, certo? Então, hoje, pensem que os movimentos migratórios no Brasil, eles estão bem mais curtos, ou seja, não é que acabaram as migrações interregionais, ou seja, entre regiões, mas está chamando muita atenção os movimentos migratórios dentro das regiões, chamados intra-regionais. Tá certo? Tudo bem? Bom, voltando lá para o nosso slide, aqui. Outro movimento migratório que vem chamando bastante atenção é a migração de retorno. Tá? E que tipo de migração de retorno é essa? É justamente o nordestino que chegou aqui ao Sudeste, trabalhou durante a sua vida inteira, se aposentou, depois voltou para sua cidade natal. Tá? Essa galera começou a aparecer a partir da década de 1990, tá? E foi ganhando força à medida em que a quantidade de trabalhadores operários que se aposentaram foi crescendo, tá certo? Outra migração de retorno também significativa é a galera mais nova que está vindo do Nordeste para cá, mas com um tempo determinado, tá? Um prazo de validade. O camarada vem porque está numa situação muito difícil, então a ideia é juntar uma grana para comprar uma casa para a família, juntar uma grana para poder voltar e abrir um negócio, mesmo que seja pequeno. Então está crescendo também esse perfil de imigrante nordestino que chega aqui, tá? E já tem um plano na cabeça, tipo, eu vou ficar 10 anos, vou juntar dinheiro, vou morar em condições ruins, muitas vezes, não só em favelas da própria cidade do Rio de Janeiro, mas também na Baixada Fluminense, o que vai amplificar os movimentos pendulares, ou seja, aquele movimento pendular diário entre na região metropolitana, entre os municípios da Baixada e o centro e a área central. Isso também vai acontecer em São Paulo. Tá? Então, esse movimento pendular vai ser estimulado por esse contingente populacional que vem do Nordeste, vem para se sujeita a morar às vezes em condições muito precárias porque ele, na cabeça dele ele sabe que aquilo é passageiro, ou pelo menos ele tem esse plano. Ele tem um prazo de validade para permanecer aqui e que assim que der ele volta com uma graninha para poder retomar sua vida no lugar de onde ele veio, certo? Então essa migração de retorno ela vai ter dois aspectos. Ou é o trabalhador que veio na década de 50, 60, fez a vida aqui, trabalhou 30 anos, ganhou dinheiro, se aposentou e voltou para o Nordeste. Por favor, quando eu falo ganhou dinheiro, teve ali, né, um trabalho regular, foi um assalariado fixo, né, diferente do trabalho na roça, que ele acabou fugindo. Esse cara, quando se aposenta, ele tem condições de voltar para sua cidade natal, comprar uma casinha e viver uma vida relativamente confortável com a aposentadoria dele. Então tem esse viés da migração de retorno e tem o jovem que vem para cá com o prazo de validade estabelecido, tá certo? Bem, bom, voltando lá para o nosso mapinha, outra migração que é intra-regional, ou seja, dentro da região, que é muito comum, é a chamada transumância. Tá? A transumância é um movimento migratório ligado às condições do tempo, ligado a uma característica climática. E é muito comum no Nordeste brasileiro, no período de estiagem, o camarada fechar a casa,
pegar a família e ir para a capital. Às vezes até vir aqui para o Sudeste. Ele passa um tempo, isso é mais raro, mas acontece. Ele passa um tempo, tá, fora, fazendo biscate, trabalha como ajudante de caminhão, vai catar lixo, vai ser catador de lixo, enfim. Ele vai para o trabalho informal, tá? Vai com a família, passa um tempo, enquanto no interior está rolando a estiagem, né, 3, 4 meses sem chuva. Quando chega, né, perto de voltar a chover, ele retorna, tá, e abre a casa e retoma lá as atividades do campo esperando a chuva, tá certo? Para justamente retomar a sua vida. Isso é um movimento de transumância. Acontece todos os anos? Olha, não necessariamente. Por quê? Porque se num determinado ano a chuva esticou um pouquinho, se num determinado ano a colheita foi mais generosa, de repente o camarada consegue atravessar o período de estiagem um pouco melhor, certo? E ele não precisa fazer esse movimento migratório temporário forçado pelas condições do tempo, que é a transumância. Tudo bem?